E aí, pessoal? Vamos dar início aqui à nossa live. Deixa eu convidar aqui a primeira dama. E aí, meu amigo Isa, o áudio tá legal, meu amigo? Pessoal, eu queria saber se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo ouvir. Queria que vocês me dessem um feedback, por favor, pra gente poder começar. Já convidei aqui a primeira dama. Vamos lá? Convidar aqui a primeira dama. Clear. Valeu, meu amigo. Deixa eu... A dama presente em instantes, ela vai entrar aqui conosco. É o fone, Israel. Eu tô com o fone aqui do celular, meu amigo. Olá, Olá. Olá, meu bem. Boa noite, gata. olá, boa noite, boa noite a todos que estão presentes. E nem me deu bola, né? Falei boa noite, gata, nem respondeu. Obrigada. Bom, gente, o motivo de nós estarmos aqui, né? Eu e a minha estimada esposa aí na tela, vocês podem observá-la, o quão linda e quão bela ela é. Mas a ideia aqui é conversar com vocês acerca dos acontecimentos, né? Relacionados à minha pessoa das últimas semanas e da minha esposa, que aconteceu agora no início dessa semana, na segunda-feira. Então, assim, antes de começarmos de fato, tem aqui uma pauta. Eu falei, meu bem, vamos deixar para brindar juntos, né? Gente, esse é um. Não adianta, não adianta. Eu converso com ela, ela sempre bebe antes de mim. Mas vamos voltar o tempo aqui, vamos brindar, por favor. Tá? Levanta aí sua taça com suco de vinho, por favor. E vamos brindar saúde, né, a todos que estão nos assistindo. Só lembrando, tá, gente? É suco de uva aqui. Bom, gente, então vamos lá. Sem mais delongas, né? Que é só pra gente descontrair. Vamos dar início aqui à nossa live aqui. E o pessoal vai entrando depois. E vocês que estão aqui, por favor, fiquem à vontade para divulgar e convidar mais pessoas aqui para essa nossa live, onde junto com a minha esposa, né, nós denominamos a live de Live dos Cancelados, não foi isso? Né, meu amor? E por quê? Por que a gente deu esse nome de Live dos Cancelados, Isabel? Olha lá os cancelados, exatamente. Tentaram me cancelar, né? E conseguiram cancelar a Leonardo. Mas na verdade isso é só uma brincadeira, né? Para a gente discutir um assunto que é muito sério, né? Que é essa cultura agora que está sendo disseminada pelas pessoas mais jovens de cancelar as pessoas que têm opiniões contrárias. Né? Essa é uma brincadeira para a gente tratar de um tema que é muito sério. É muito sério porque, bom, a gente vai falar disso, né, em mais detalhes mais para frente, mas principalmente porque esse hábito, essa cultura de cancelamento se assemelha muito a regimes autoritários, regimes ditatoriais, que não permitem opiniões divergentes. Exatamente. Então é sobre isso que a gente vai falar e vamos dar início aqui. Olá, boa noite, Carmen, boa noite, Lawrence, sejam todos Não bem-vindos. conseguindo ouvir bem o meu áudio. Sim, acredito que sim, meu bem. Eu estou lhe ouvindo perfeitamente, então acredito que todos que estão nos acompanhando também. Leonardo Monteiro acabou de entrar. Bom, gente, então vamos lá, sem mais delongas, tá? É importante aqui, antes de adentrarmos nos fatos que aconteceram com a minha pessoa, que alguns certamente já sabem, com a minha esposa, é importante vocês entenderem o seguinte, né? O que é essa tal da cultura do cancelamento, né? Isabel estava fazendo um estudo sobre isso, um estudo historiográfico a respeito disso. É importante comentar que isso existe desde que o mundo é mundo. Tá? Essa ideia de você querer cancelar as pessoas, ou de você querer difamar ou vilipendiar as pessoas, isso é algo que está enraizado, Isabel, na espécie humana. Né? Se você for observar desde que o mundo é mundo. Aqui eu trago aqui o exemplo, talvez o exemplo mais presente na mente de todos, tem a ver com a Bíblia. Né? Na própria Bíblia tem uma das passagens que Jesus Cristo presencia do apedrejamento de uma mulher, no caso, que havia cometido adultério, né, Isabel? E aí tem toda aquela cena em que ele fala aquela pessoa que não tiver um pecado que atira a primeira pedra, mas qual é o ensinamento que a gente tira ali, trazendo, claro, para o mundo de hoje em dia, nessa tal de cultura do cancelamento, né? É que é muito comum as pessoas não saberem, né, o crime ou até mesmo o que a pessoa fez, né, Isabel? E ao mesmo tempo elas estão dispostas a ser as primeiras a atirar a pedra alheia. Né? Para vocês terem ideia, isso também aconteceu durante o que nós conhecemos como o Coliseu de Roma, né, os Jogos Olímpicos, por assim dizer, em Roma, que as pessoas se reuniam, né, Isabel, no final de semana, porque naquela época não existia o final de semana como nós conhecemos, né? E as pessoas iam lá simplesmente para ver as outras serem assassinadas,
serem mortas, serem esfoladas, enfim. Era o divertimento das pessoas. Né? As pessoas não tinham, digamos assim, uma vida cultural muito pujante e para elas a diversão era simplesmente ver a desgraça e a miséria das outras pessoas. Que de certa forma, né, Isabel? Eu acredito que você talvez concorde comigo, meu amor. É mais ou menos isso que aconteceu comigo e que aconteceu com você, né? Pessoas que sequer lhe conheciam, sequer lhe acompanhavam, foram lá simplesmente para ver, entre aspas, supostamente a sua desgraça, né? Assim, a maldade, essa coisa de ver o outro se dar mal, é algo que está intrínseco à própria natureza humana, né? A natureza decaída que nós temos. A gente pode ver isso até nas crianças, né? Do que as crianças acham mais graça? Quando a gente finge que está caindo, quando a gente finge que está se machucando. Eles têm essa... É algo de nós, é algo nosso, do ser humano mesmo, né? Principalmente não, após o pecado original, né? E eu acho que o principal dessa questão da cultura do cancelamento, né, que hoje acontece, que hoje está aí em vigor entre os mais jovens, é principalmente que eles não entendem que quem está por trás daquela rede social, quem está por trás daquele perfil, é um ser humano. É uma pessoa que tem uma família, que tem uma realidade, tem um trabalho, enfim, tem uma vida. Parece que eles entendem só que quem está ali, que é como se a opinião da pessoa fosse tudo que diz a respeito da pessoa, que diz respeito da pessoa, né? Como se ela se resumisse àquela opinião que ela tem. E a gente sabe que não é assim, né? Que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua própria história. E muitas vezes, a gente mesmo faz isso, né? A gente precisa ser jovem para fazer isso. A gente pode fazer isso até mais velho também. Mas muitas vezes a gente acaba julgando as pessoas sem entender qual é a realidade que elas vivem, né? Do que é que elas fazem ali. Que muitas vezes a gente não sabe, porque a gente não sabe a realidade de ninguém. É engraçado você falar isso, Isabel, porque você foi falando e eu fui lembrando do que aconteceu comigo. Para quem não sabe, só um resumo dos fatos, né? Há um pouco mais de 2 semanas atrás. Oi, Carmen. Boa noite, Carmen. Há um pouco mais de 2 semanas atrás, eu fiz uma publicação no meu Instagram pessoal a respeito de uma leitura de um livro do Jordan B. Peterson chamado 12 Regras para a Vida, onde no primeiro capítulo, perdão, ele fala a respeito dessa postura combativa contra as pessoas que praticam bullying com você. Né? E no próprio livro ele fala, né, que a gente deve enfrentar o bullying porque essa é a condição natural do ser humano, como bem falou Isabel, que é, de certa forma, desejar o mal do outro, ou até mesmo atacar e vilipendiar aquelas pessoas que são mais fracas, né, meu bem? Então, se você tiver essa postura prostrada diante das adversidades da vida, você não vai seguir à frente. A vida é isso, a vida é repleta de desafios. E aí, no meu vídeo, um vídeo de 15 minutos, né? Eu peguei o pedaço que eu achei mais polêmico e mais chamativo e compartilhei no meu perfil aqui no Instagram. Né? O que foi que aconteceu? Algumas pessoas, especialmente, não tenho condições de saber quem foi a primeira pessoa que fez esse compartilhamento, mas o curioso é que esse vídeo, esse compartilhamento nas redes sociais e esse chamamento para o lixamento virtual que aconteceu com a minha pessoa, aconteceu 2 semanas depois que o vídeo já estava lá, né, Isabel? E aí o que foi que aconteceu? Né? Várias pessoas se juntaram, e aí você falou uma palavra muito interessante, Isabel, quando você fala quando a pessoa lhe julga apenas por aquele pedaço, né? Então, assim, o vídeo que está lá no meu perfil é um vídeo de 50 segundos, né? Que está lá até agora, não vou apagar não, tá lá. E o vídeo completo, onde eu destrincho um pouco do pensamento, é de 15 minutos. Eu tenho quase certeza absoluta que foram poucas as pessoas, né, Isabel? E a gente sabe muito bem disso, que me atacaram por conta daquele vídeo de 50 segundos, mas foram ver o vídeo completo ou ver o vídeo depois, onde eu explico mais detalhadamente o que eu compreendo como bullying, né, Isabel? Então é isso que você falou, né? A pessoa não conhece, mas julga você por aqueles 50 segundos e é isso, para ela é o que importa. Uma forma de ver a vida muito simples, né? Uma forma de simplificar a realidade, né? Como se a pessoa fosse só aquilo. E o Kleber está falando que seu rosto está cortado na imagem. Você subir um pouquinho a câmera. Pronto. Oi, Grace. Meu bem-vindo. Vamos lá. Prossiga, meu bem. Bom, sim. Então, é isso, né? Uma falta de realmente Empatia, enxergar. né? Pois é, né? Empatia. Essa que é a palavra que a gente vê boa parte desses movimentos mais progressistas falando sobre isso, sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, né? Bom, a gente vê que na prática isso não acontece, né? Se acontece, é simplesmente e somente com pessoas que pensam igual.
né? No meu caso, para quem é seguidor do Leonardo, de repente não estava par, eu publiquei 3 dias atrás. Graças que o meu áudio está um pouquinho baixo. Deixa eu ajustar aqui o fone para ver se melhor. Só falar mais alto, meu bem. Então, 3 dias atrás eu publiquei um vídeo no YouTube e no meu perfil no Instagram sobre a questão do aborto, né? Falando sobre essa questão do que aconteceu no Espírito Santo e em Pernambuco, de uma menina que foi coagida a abortar, né? Por toda uma estrutura médica e ONGs, e, enfim, o próprio governo ali trabalhando para que esse aborto acontecesse. E me posicionei, coloquei meu vídeo, porque eu acho que primeiro que esse foi um assunto que me deixou muito transtornada nessa situação do aborto. Então, eu resolvi gravar esse vídeo explicando, porque eu também tenho visto nessa discussão específica do aborto, muita gente afirmando, sem ter muito conhecimento em relação a essa questão do aborto em caso de estupro, né? Muitos cristãos, muitos católicos, ou mesmo pessoas que são até mais conservadoras, que são contrárias ao aborto, mas nesse caso específico do estupro, essas pessoas não sabem muito bem como se posicionar, e aí acabam dizendo, não mas tudo bem, a pessoa já sofreu tanto, né? Então, pensando em tudo isso, eu resolvi fazer esse vídeo, resolvi gravar esse vídeo, né? Postei lá na minha rede social, e daí, bom, alguém viu, o pessoal viu, e se indignaram com o fato de ter alguém manifestando uma opinião que seja contrária a esses movimentos, a esses meios. E, bom, não tem problema nenhum com o número de gente que foi lá comentar, participar, lá nos comentários, inclusive respondi a todos. O problema foi que ontem, uma das meninas que inclusive comentou lá e eu até respondi a ela compartilhou lá no seu perfil de uma das suas redes sociais, ela compartilhou pedindo que as pessoas me denunciassem no Instagram como discurso de ódio. Simplesmente porque eu estava defendendo as duas vidas. É muito contraditório porque a pessoa que está ali defendendo a vida do bebê e da mãe de repente, ali colocada em questão para que ela seja denunciada, para que ela tenha seu Instagram perdido. Então, eu me posicionei justamente como o Jordan Peterson. Não baixei a cabeça, costas eretas. Eu fui lá, conversei com ela no privado. Falei que o que ela estava fazendo era uma difamação, porque eu não estava fazendo nenhum tipo de discurso de ódio. E ela teve a hombridade mesmo de responder e de pedir desculpa, né? Então, tanto que eu nem compartilhei o rosto dela, marquei ela, justamente porque não tinha por que falar desse assunto sem marcar a pessoa dela. Mas não expus o rosto da menina justamente porque ela conversou comigo e pediu desculpas, né? E depois ela mesma publicou nas suas redes sociais pedindo desculpa. Mas é isso, quando a gente fala uma coisa interessante sobre essa cultura do cancelamento, né? É porque, assim, é muito de comportamento de manada. O pessoal vai em grupo, vai todo mundo em movimento. E nesse meio, muitos vão sem saber por que eles estão indo. Então, eles comentam, eles interagem, aí eles colocam lá aqueles emojis de vômito, né? Eles estão lá interagindo sem saber muito bem por quê. Simplesmente Eles copiam e colam o argumento da outra pessoa, né, Isabel? Isso aconteceu na sua postagem, aconteceu na minha, né? Aí quando você vai, né, no privado, falar com essa pessoa pessoalmente e dizer, tá, mas por que você está falando isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está me perseguindo dessa maneira? A pessoa já abaixa a cabeça. Já baixa a postura, já baixa a crista. Porque essas pessoas, esses jovens, né, isso é algo assim que eu tenho visto que é meio que endêmico. Parece que boa parte dos jovens estão adotando esse comportamento. Eles, pessoalmente, eles não veem, eles não têm essa coragem de ir lá, né, e falar. Mas quando a gente fala, quando a gente pressiona ali no privado, eles abaixam a cabeça, porque isso é algo muito de grupo. Não, com certeza, sem sombra de dúvida, né, Isabel? Só para explicar um pouquinho melhor o que a Isabel falou acerca das meninas que foram no Instagram dela. E assim, eu tenho plena convicção do que eu estou afirmando aqui, tá? É o mesmo grupo, é a mesma patota. O pessoal que está me assistindo aí, ou quem vai assistir depois, que foi meu aluno no Instituto Dom Fernando Gomes, vai entender o que eu estou falando. São as mesmas pessoas. São meninas e meninos que não gostam das minhas ideias, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Agora, você tem que entender que minha rede social, eu posso falar o que eu bem entender, né? Então, são pessoas que me seguem, mas não compartilham das minhas ideias. São pessoas que sequer seguiam a minha esposa, ou seja, o que é que aconteceu? Foi justamente o que
minha esposa falou acerca do comportamento de manada, né? Uma pessoa viu o vídeo lá no perfil da minha esposa, chamou as outras pessoas nisso que nós conhecemos, o efeito da sociologia chamado comportamento de manada, e elas foram lá em bando, né? Adotando uma postura, a meu ver, animalesca e tecendo comentários e impropérios contra minha esposa. E minha esposa respondeu pacientemente todos os comentários educados, todos os comentários educados. E aqui eu queria comentar sobre duas meninas em específico, sem citar o nome delas, é óbvio, que foram minhas alunas, né, Isabel? Eu até comentei com você que eu fiquei muito triste com essa postura, porque foram meninas que foram minhas alunas do Instituto Dom Fernando Gomes durante 3 anos, né? Uma menina inteligentíssima, assim, eu falei várias vezes na sala dela, eu falei, eu não concordo com metade das suas ideias, mas a forma como você defende, para mim, é brilhante. Eu, na sua idade, eu era um bosta e não tinha metade da condição argumentativa que você tem. Essa mesma menina vai no perfil da minha esposa, que ela não seguia a minha esposa, e tece um comentário bem inútil, assim, bem raso. Aí eu fui lá e comentei, ô fulana, eu esperava mais de você. Você em sala de aula sempre demonstrou argumentos muito construídos, muito bem embasados intelectualmente. Aí depois, né, Isabel, foi que ela fez um comentário organizado, um comentário bonito, tudo mais, educado, e minha esposa, na medida do possível, respondeu ela e respondeu outras tantas pessoas. Uma outra menina, também não vou citar o nome dela, mas é do mesmo grupo, são amigas inclusive dessa primeira menina, e também foi minha aluna durante 3 anos, disse que estava abismada com o vídeo da minha esposa. Né? Foi isso só que ela falou. Ela falou, estou abismada com esse vídeo. E aí eu respondi, eu falei, querida, abismado fico eu. Eu digo isso também com conhecimento de causa. Eu fui professor dessa aluna durante 3 anos. E todas as vezes que ela queria conversar comigo sobre política fora da sala de aula ou após a aula, eu indiquei a ela livros, vídeos, filmes. Isabel, foram infinitas indicações. E todas as vezes que passado um certo tempo, né, minha esposa, eu falava, e aí, fulana, você leu, você assistiu? Não, professor, eu tô com medo, eu tenho receio de ver posicionamentos diferentes daquilo que eu acredito. Então, quer dizer, a mesma pessoa que passou 3 anos praticamente dizendo não a todas as recomendações de livros, de filmes, de documentários, de tudo que eu falei para ela, que embasavam o meu pensamento político, sociológico, filosófico, ela não viu nenhum. Não viu nenhum, porque ela mesma afirmou isso a mim, que ela tinha medo de ver. Essa mesma menina, fazendo o que Isabel falou, segue o comportamento de manada e faz um comentário indecoroso para com a minha esposa. Quando eu fui no privado conversar com ela, ela meio que baixou um pouco a bola, né? A gente chegou meio que num consenso, ela seguiu para o lado dela, eu segui para o meu lado. Então vejam, Isabel, isso aconteceu também com o meu caso pessoal da demissão, nessa escola que eu estou citando, o Instituto Dom Fernando Gomes. Todos os alunos que eu vi, ou que enviaram para mim, que falaram mal de mim, que caluniaram a minha pessoa, quando eu fui no privado deles, ei, cara, por que você fez isso comigo, pô? Me explica aí por que eu estou errado. Todos eles, né, Isabel? Eu mostrei a Isabel e já mostrei, inclusive, alguns aqui. Todos eles tiveram esse mesmo posicionamento que Isabel comentou da menina, né? Ou seja, no comportamento de manada, eles são muito bravos, muito corajosos. Mas quando você vai interpelá-los, indivíduo, né, face a face, eles já mudam a postura, eles já recuam um pouco. Porque eles sabem que, no fundo, a maior parte deles, tá? Não estou dizendo aqui que são todos, não. Existem os líderes, né, Isabel? Existem os líderes que comandam esse tipo de comportamento de manada, mas a maior parte apenas segue a manada, apenas segue o estouro da boiada. E não sabem por que defendem aquilo que eles defendem. Essa questão do líder, né, e dos que vão seguindo, é algo muito característico nos movimentos de esquerda, nos movimentos progressistas. Eu tive a oportunidade de ver isso pessoalmente, principalmente na UFES, né, na Universidade Federal de Sergipe. Onde... Você mesmo passou por isso, né, meu bem? Quando a gente se conheceu lá na UFES, você mesmo tinha sofrido várias vezes ataques de movimentos feministas. Se você quiser compartilhar um pouco com as pessoas que não conhecem, talvez, essa história... Pronto, não tem problema. Só concluindo essa história, né? E aí eu tava lá na UFES e tava acontecendo uma manifestação. Eu não me lembro exatamente qual era o tema. Eu acho que era fora Temer a manifestação. E eles fizeram lá uma passeata por toda a universidade, andando em volta da universidade. E você via que os líderes, eles puxavam canções, eles puxavam os gritos, eles diziam que cada um tinha que fazer. E aí eu cheguei lá, né, sorrateiramente, e perguntei a um deles, você tá aqui por quê, assim? Por que você tá aqui? Aí a pessoa disse, não, fora Temer. Aí eu disse, mas, assim, por quê? Você acha que vai funcionar alguma coisa se manifestar aqui? Você é contrário ao governo de Temer, você
por quê? O que foi que ele fez, assim, que você não concorda? Aí ele, não, fora Temer, assim. Aí eu, tá bom, Tá sabe? bom. Parece um bonequinho, sabe? É isso. E é interessante porque são essas mesmas pessoas que se sentem, acreditam terem uma autonomia de pensamento, né? E na verdade não é isso. Enquanto elas estão acreditando que são diferenciadas, que são exclusivas, tá todo mundo sendo igual a todo mundo. É verdade, né? E sobre a minha experiência pessoal, né, que aconteceu, foram várias, né? Mas na minha fase inicial, assim, quando eu comecei a me envolver mais com essa questão, que eu me colocava como conservadora, como de direita e tal, e aí lá mais ou menos no final de 2016 foi quando eu me converti e aí eu me afastei mais de política. Nessa época do início de 2016, final de 2015, sempre fui muito intensa nas coisas que eu acredito. Então, eu colocava nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, sempre colocando o que era que eu pensava. E porque, de fato, quando você encontra algo que é verdadeiro, né, quando você descobre ali tem um conhecimento novo, você percebe que isso é verdadeiro, você tem esse desejo de espalhar isso para outras pessoas. Né? E com isso não foi diferente. Então, quando eu me descobri conservadora, quando eu me descobri mais que eu me identificava mais com os movimentos de direita, eu queria espalhar isso para as pessoas. Então, eu comecei a publicar no Facebook e acho que foi até na época da eleição de Trump. Eu publiquei lá que a vitória de Trump era a derrota do globalismo, era a derrota dos abortistas, era a derrota do establishment, do sistema, tudo aquilo que é contrário às famílias, as relações sociais, e então era muito importante que Trump se fosse eleito. Daí o pessoal compartilhou esse meu post, assim como fizeram com esse vídeo do Abu, né? Uma porrada de gente chegou lá. Foi mais de 200 comentários no meu Instagram e no meu Facebook. E, poxa, não tinha nem mil amigos no Facebook. Eu nunca fui de ter muita gente nas redes sociais, né? E a coisa cresceu de tal modo que, poxa, começou a aparecer um monte de gente, inclusive pessoas que tinham estudado comigo, pessoalmente, que me conheciam há muitos anos, da época do Graco, que eu estudava lá no Graco, em Aracaju, quem mora em Aracaju sabe. E é interessante essa questão do comportamento de manada, porque nesse momento a pessoa ignorou quem eu era. A pessoa ignorou que eu fui a mesma menina que ele estudou na sala de aula, que convivia com ele lá na escola, sabe? Que a gente tem uma relação legal, amistosa. E é isso, parece que a pessoa, quando ela está nesses movimentos, como é que chama? Coletivistas, esses movimentos de grupos, a pessoa perde a identidade, perde a sua essência, esquece quem é a sua família, esquece quem são os seus amigos de infância. E para ele... Opa, estamos com problema na conexão aqui. Voltou, meu bem. Também, né? Eu pensava, Stalin, né? Stalin lá no seu Hitler no nazismo, pensavam desse jeito também. Então, o pensamento de manada, essa cultura do cancelamento, tá tudo aí envolvido nas mesmas coisas, tem uma identidade, uma raiz muito forte ligada a esses movimentos autoritários. São justamente eles que se dizem lutar contra o fascismo, contra os regimes autoritários, né? Isso é muito, muito contraditório e engraçado de se ver. Não, sem sombra de dúvidas, tá? Você esqueceu de falar, se você me permite, né? Quando eu a conheci na Universidade Federal de Sergipe, quando eu iniciei a cursar Ciências Sociais, fui lá onde nós nos conhecemos, né, meu amor? Você me contou várias vezes e você era da treta, você gostava de comentar em perfis feministas, em páginas feministas e questioná-las, né? Você tinha essa, digamos assim, essa predisposição a debater sobre o feminismo contra as feministas, né? E não foram poucas as vezes que eu presenciei comentários indecorosos sobre a sua pessoa, mas eu me lembro de um que ficou muito marcado em mim. Se você quiser falar sobre isso também, Isabel, que de certa forma demonstra o quanto essas pessoas que querem cancelar aquelas pessoas que pensam diferente, né? Então, assim, vamos falar da tal da sororidade, né? O que diz a sororidade, né? Todas as mulheres, né? Não, mentira, não é todas as mulheres, né? A minha esposa, que é mulher, que é negra, mas aí tem um porém, ela é dona de casa e ela é católica, então já não é todas as mulheres, então ela já deixa de fazer parte do grupinho da panelinha que deve ser defendida, né? E você me contou de uma vez que um determinado sujeito no movimento feminista compartilhou um comentário em uma de suas postagens que você deveria ser estuprada para entender a importância do movimento feminista. Você lembra disso, Isabel? Sim, com certeza.
A gente estava falando sobre a questão do aborto, né? Mais uma vez, sempre o aborto, né? É sempre um assunto que tem lá os dois lados opostos se odiando mortalmente. E numa dessas discussões, a menina chegou e falou assim: olha, para você dizer que você é a favor do aborto, mesmo em caso de contra o aborto, mesmo em caso de estupro, você deveria ser então estuprada, só para poder entender a importância do movimento feminista, para poder entender a importância disso que eu acredito. E aí você vê, né, poxa, em que nível chega a mentalidade de uma pessoa dessa? Uma pessoa que odeia o outro a tal ponto de desejar o pior para aquela pessoa, desejar o mal para ela, simplesmente porque aquela pessoa não pensa igual a ela, né? Que nível de alienação mesmo, de falta de noção a pessoa pode chegar, né, a fazer isso? Não, sem sombra de dúvida. São pessoas que já tiveram a sua mente, o seu cerebelo corrompidos por uma ideologia, né? E são pessoas com a mente um tanto quanto vazia e seguem muito bem esse tal do comportamento de manada para tentar, hoje em dia, com a época da rede social e tudo mais, tentar cancelar os discordantes, né? Porque assim, nenhuma das pessoas que foram comentar no perfil de Isabel ou no meu perfil estavam ali para debater o assunto. Não. Tiveram 2 ou 3 pessoas assim, que Isabel respondeu todas elas de maneira educada, com textos quilométricos, argumentando do porquê ela tinha aquele posicionamento, mas o modus operandi, né, Isabel? Eu fiz até um estudo sobre isso, levantei algumas informações a respeito do modus operandi desse pessoal, é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Primeiro, são pessoas que não seguem, né? A menina que fez uma denúncia do meu vídeo pela primeira vez, ela não me segue, como eu dizendo, ela não me seguia e nem me segue. Nem sei se ela está por aqui, duvido que ela esteja por aqui. Quer dizer, ela lança a bomba para cima e outras pessoas adentram no comportamento de manada e começam a entrar nessa laia, né, nesse bando animalesco de tentar censurar ou tentar cancelar uma pessoa que ela sequer conhece, né? Pra vocês terem uma ideia, para quem não sabe, esse meu vídeo a respeito, esse vídeo de 50 segundos, a qual eu tomo um posicionamento acerca do bullying, chegou no Rio de Janeiro e tinha pessoas compartilhando com a minha foto, tá? Professor do Leonardo Lisboa, demitam esse professor do Ceará, de uma escola do Ceará, né, Isabel? Mostrei isso a você, né? Então, assim, quer dizer, a pessoa não me conhece pessoalmente, a pessoa nunca me viu, mas seguindo um comportamento de manada, e veja como o comportamento de manada ele é tão idiota, ele é tão abjeto, que a pessoa sequer foi verificar a informação que ela recebeu. Ela recebeu a informação de que eu era um professor do Ceará ou foi Pernambuco, não me lembro exatamente qual foi. Rapidinho, deixa eu só falar uma coisa. A Giovana L. Grespan, ela até falou comigo no privado, dizendo que teria muita intenção, estava ansiosa para ver a live, porque ela tinha muitas perguntas. Giovana, meu bem, essa live da gente, como diz o título, é sobre a cultura de cancelamento. Então, as perguntas relacionadas a aborto, eu tenho toda a paciência do mundo para, se você quiser, se você estiver disposta a ouvir, conversar com você, eu posso conversar com você em privado sobre isso. Então, pode mandar lá no meu perfil as suas perguntas e eu vou ter toda a satisfação de responder. Mas aqui na live fica inviável realmente a gente responder. E quem tiver perguntas relacionadas ao tema da live, quem tiver perguntas relacionadas à cultura de cancelamento, etc., podem deixando aí que assim que a gente concluir a nossa fala aqui, a gente vai abrir para as perguntas. Ok? Perfeito, né? Então, voltando ao que eu estava falando, Isabel, como as pessoas seguem as frases, seguem esses chavões políticos identitários, né? Não, vamos pedir a cabeça do professor Leonardo porque ele se declarou a favor do bullying. Quer dizer, a pessoa não tem sequer consciência de... Peraí, deixa eu parar aqui. Esse professor é realmente daqui do Ceará, da Paraíba, do Rio de Janeiro. De onde é esse professor? Peraí. Esse vídeo, dá para ver que esse é um vídeo de 50 segundos. Provavelmente está lá no texto que pouquíssimos alunos do Instituto Dom Fernando Gomes leram, que no texto, inclusive, diz a coisa ao contrário do que está no vídeo, mas alguns alunos que foram pedir a minha demissão lá no DFG sequer tiveram a coragem, a disposição, até mesmo a iniciativa de ler o texto, e tão pouco foram ver o vídeo original lá. Então, quer dizer, Isabel, né? A pessoa vê um vídeo de 50 segundos, não conhece a pessoa, nunca viu a pessoa, não sabe as práticas docentes da pessoa. Tanto é verdade que nenhum aluno e nenhum professor do Instituto Dom Fernando Gomes, a qual eu tenho muito respeito pela instituição, apesar de tudo o que aconteceu, me denunciou por conta de uma atitude a favor do bullying. Absolutamente nenhum. Então, assim, eles pegam um vídeo de 50 segundos, tomam o seu julgamento, vão lá, fazem todo o escarcéu, conseguem com que eu seja demitido e, para eles estão felizes, estão satisfeitos. Cancelaram
o professor Leonardo Lisboa, né? Tudo bem, a vida que segue, seguimos adiante, mas, minha esposa, meu amor, não conseguiram cancelar você, né? É, o professor Valverde, ele colocou aí, né? Como o professor deve agir nesse tempo para não ser cancelado. Depois que eu comecei a postar sobre essa questão do cancelamento, ontem especialmente, me apareceram alguns depoimentos de professores falando sobre isso, sobre como é difícil para os professores se posicionarem, para os professores se manifestarem nas suas próprias redes sociais, não é em sala de aula. Com liberdade, porque eles não conseguem simplesmente falar. E eu postei lá nos meus stories, quem viu sabe, mas um professor veio falar comigo que ele fez um post sobre o aborto, falando o contrário ao aborto que aconteceu, que foi liberado até os 9 meses na França e na Itália, né? E ele fez uma postagem sobre isso, dizendo por que é errado que isso aconteça, e depois fez uma outra postagem falando sobre esse caso da menina, né? Que foi a mesma situação que eu gravei o vídeo. E aí um coordenador chegou até ele e disse, olha, meu conselho comigo aqui é que você exclua, né? É aquele conselho que é aquela coisa, a gente sabe, né? Tipo, exclua ou você perde emprego. Então, é realmente muito complicado ser um professor. Quando você é professor, pelo próprio ofício, né? Você já é, de certo modo, uma pessoa pública, você lida com várias turmas, então você conhece muitas pessoas lhe conhecem, e mais do que isso, você vira marcante para muitas pessoas, né? Porque você está ensinando uma matéria ali, o professor tem um papel fundamental na vida do aluno, ele pode influenciar o aluno a tal ponto do aluno querer fazer a mesma área de especialização por conta do professor, né? Então, é uma opção extremamente importante. Então, quando você se torna uma pessoa pública e os seus posicionamentos são contrários à maior parte dos jovens, e você ensina a jovens, vai acontecer o cancelamento invariavelmente. Qual é o conselho que eu dou para você agir nesse caso? Professor Valverde, se tiver algum outro professor que estiver assistindo aqui. Quando acontecer isso, de começarem a denunciar vocês, eu acho, né, que o procedimento deve ser assim: expõe a pessoa, assim como eu fiz, coloca lá o perfil da pessoa que fez isso, vai no privado, pressiona a pessoa e diz, olha, se você começar a difamar, se você começar a falar alguma mentira a respeito de mim, porque essas coisas que você está falando não são verdadeiras, eu vou processar você, eu vou entrar com as medidas legais. Quando você fala isso para esses jovens, eles ficam com medo porque envolve os pais, né? Se envolve os pais, a coisa fica feia para eles. Então, eles sempre recuam. Então, eu acho que deve ser essa postura. Ele não deve se acovardar. Eu acho que tem assuntos que podem ser evitados. Por exemplo, poderia ter sido evitado, né? A gente já conversou sobre isso, Leonardo, essa questão específica do bullying. Mas, assim, nessa questão de aborto, nessa questão das suas crenças, dos valores inegociáveis, de coisas que você não abre mão, porque faz parte da sua vida, de quem você é. Se eu exercesse a função, né, do ofício de professora, eu não abriria mão disso. E aí pode acontecer, de fato, um boicote. Mas se acontecer, meu caro, você pode ir, as redes sociais têm um universo onde você pode trabalhar com seu ofício, né? Leonardo mesmo, atualmente, além das aulas particulares que ele dá, que ele ministra, ele também tem o curso dele de liberalismo e está aí trabalhando sempre nesse sentido. Eu pretendo também futuramente atuar nesse sentido também das redes sociais. Então, eu acho que hoje, nos tempos atuais, o leque está muito aberto. Você não deve ficar muito preso a essa questão das escolas. Eu sei que é difícil, principalmente se você tem uma família, mas tem muitas oportunidades dentro das redes sociais. Eu acho que, principalmente para quem tem posicionamentos parecidos com os nossos, tá melhor. Assim, digamos que o campo está bem aberto para essas pessoas que pensam como a gente. Então, acho que esse é meu Não, conselho. sem sombra de dúvidas. E se você me permite, Isabel, só fazendo um adendo aí ao comentário do professor, que eu, de certa forma, tenho um certo know-how para falar sobre isso, deixa eu só contar aqui o primeiro fato, né? Eu fui demitido do Instituto Dom Fernando Gomes, cuja qual, não vou dizer que o salário, enfim, o rendimento financeiro que eu tirava dessa escola, mas tenham certeza absoluta que não é nada estratosférico, visto que todos nós sabemos o quão baixo é o salário dos professores. Não vou falar quanto é que eu recebia ao total, mas só para vocês terem uma ideia, eu ganhava por hora de aula pouco mais de R$ 12. Então vocês façam as contas aí, quem foi meu aluno, e talvez chegue aí ao valor do salário cuja qual eu recebia, né? Eu fui demitido do Instituto Fernando Gomes, perdi essa renda de certa forma. Agora, todavia,
uma coisa que Isabel falou e serve para todas as pessoas, especialmente aquelas pessoas que, os docentes que estão nos assistindo aqui, né? Não torne a escola como seu único sustento, como seu único ganha-pão. Por quê? Essa situação da cultura do cancelamento, pelo menos ao meu ver, vai piorar. No meu perfil aqui, no meu privado, já recebi de ontem para hoje, pelo menos uns 10 professores comentando que estão se sentindo encurralados. E outra, e aqui eu digo mais, não apenas professores de direita, mas professores de esquerda também. Eu recebi um relato de uma professora que trabalhou comigo, lá nessa mesma instituição, no Instituto Fernando Gomes. O áudio dela foi mais ou menos assim: professor, fiquei muito triste com o que aconteceu com o senhor. Eu nunca concordei com suas ideias políticas, mas, professor, aquilo que fizeram com você, aquilo que a escola fez com o senhor e aquilo que os alunos fizeram com o senhor foi muito errado. Porque é como se nós, professores, não pudéssemos mais emitir a nossa opinião, porque alguns jovens mimados e frescurentos não estão dispostos a ouvir o outro lado da história. Sabe o que é que eu faria, Isabel, se eu fosse um coordenador de uma escola? Isabel, acho que você desligou a luz sem querer, meu bem, tá escuro. Eita. Não sei se você... Acho que a luz que você tinha aí atrás acabou ficando escura. Enfim, sabe o que é que eu faria se eu fosse um coordenador de uma escola em que chegasse a mim: meu bem, tá escuro, acenda o abajur atrás de você. Eu não sei. Cadê o abajur? Acenda o abajur, só apertar o botão. Bom, voltando. Se eu fosse um coordenador de uma escola, sabe qual seria a minha postura quando chegasse uma denúncia de que um professor se posicionou de maneira contundente sobre um assunto polêmico? Eu, como coordenador, seria o primeiro a chamar o professor e falar: professor, esse posicionamento que o senhor teve na rede social, o senhor consegue defender ele publicamente? Certamente o professor ia falar: consigo. Beleza, professor, então vamos marcar uma aula livre com toda a escola para ouvir para que os alunos que estão denunciando o senhor ouçam o seu argumento. Não vou falar o nome dos professores que entraram em contato comigo, mas teve um professor daqui de Aracaju que entrou em contato comigo, que ele fez uma publicação no seu Instagram pessoal e ele foi chamado a atenção pela coordenação de uma das escolas que ele trabalha. E ele preferiu se manter um pouco mais no anonimato, justamente para evitar dor de cabeça futura. Agora, os coordenadores são tão, ao meu ver, essa é a minha opinião pessoal, eu posso falar isso de alto e bom som, porque eu não tenho mais vínculo nenhum institucional com essa escola, no caso, o Instituto Dom Fernando Gomes. A postura do coordenador, ao meu ver, foi errada. Ela deveria, primeiro, ter me ouvido, eu não tive direito à defesa, né? Teve professores da própria instituição que fizeram a minha caveira, que falaram nos bastidores que eu deveria ser demitido. Professores esses que, quando eu estava na sala de aula, nunca discutiam comigo assuntos políticos porque não tinham argumento. Não vou citar aqui também o nome dos professores, mas posso citar um que todo mundo conhece. Tem um indivíduo que foi professor do Instituto Fernando Gomes e foi meu colega de classe, meu colega de trabalho, que é o professor Carlito, que é uma referência no espectro da esquerda, não apenas em Aracaju, Sergipe, mas no Brasil. O professor é bom, não concordo com nada das ideias dele, mas ele é um cara muito bom no que ele defende. Não concordo, mas ele é muito bom. Inúmeras foram as vezes que nós discutimos assuntos polêmicos na sala de aula dos professores. E é isso. A nossa discussão parou por aí. Vez ou outra, um aluno de direita envia para mim: olha, professor, veja o que é que Carlito está falando. E todas as vezes eu respondo: olha, não me interessa o que o professor Carlito está falando. Eu não vou ter esse mesmo comportamento de ir na rede social do professor Carlito e indagá-lo pessoalmente. Não. Quando eu queria debater com o professor Carlito, eu debatia com ele na sala de aula, como várias vezes nós fizemos, e vários professores do Instituto Dom Fernando Gomes presenciaram meus debates com Carlito, com o professor João Flávio, com o professor Ginaldo, com o professor Diego Bragança, que são indivíduos que são no espectro político ligados à esquerda, mas nós discutimos sempre de maneira amistosa na sala de aula como cidadãos, adultos e professoral, de maneira educada e polida na medida do possível. Agora, eu vou perder tempo de falar: pessoal da direita, vamos lá no perfil do professor Ginaldo, vamos lá no perfil do professor Diego Bragança, vamos lá no perfil de Carlito. Eu nunca fiz isso e não tenho interesse nenhum. Eu nem sigo esses professores. Eu não sigo, porque não me interessa o posicionamento deles. Isso não quer dizer que eu não estou disposto a conversar com eles. Qualquer dia eu converso com eles sobre qualquer assunto. Agora, eu não tenho esse comportamento que tiveram para comigo, de agitar as pessoas para irem no meu perfil, para atacar a minha pessoa por conta da minha ideia. Então, eu queria só deixar claro aqui, não estou dizendo de forma alguma que esses professores levantaram essa revolução contra a minha pessoa. Não estou dizendo isso. Eu estou comentando que nós discutimos várias vezes na sala dos professores assuntos polêmicos, esquerda e direita,
E que esse tipo de comportamento que os alunos progressistas ou de esquerda, de comportamento de manada fez, nunca foi incentivado por mim como professor. Nunca incentivei um aluno meu a ir no perfil e falar alguma coisa. Isso não é do meu feitio. Queria só deixar isso aqui claro. Meu bem, eu vou sair e vou voltar para ver se essa luz melhora. Meu bem, é só o abajur. É, tá aceso. Tô dizendo que tá aceso. Tá, tudo bem. Eu espero você então. Bom, gente, então fiquem à vontade para enviar perguntas aqui pelo chat, enquanto minha esposa volta. Mas uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, acerca ainda dessa questão da minha demissão, deixa eu só comentar outra coisa, tá? Algumas pessoas vieram falar comigo no meu privado dizendo que estavam preocupadas com os meus rendimentos financeiros e tal. Deixa eu só abrir o jogo aqui com vocês que me acompanham e que compartilham um pouco do meu posicionamento, tá? Gente, eu nunca entendi que a profissão, no caso da escola cuja qual eu fui demitido, deveria ser minha única forma de ganhar-pão, meu único sustento. Isso eu entendi desde cedo. Então, felizmente, e aí fica mais uma recomendação a todos que estão nos assistindo aqui, se você é professor e está com medo dessa patrulha aqui, uma hora vai chegar a você, seja você de esquerda ou de direita. Porque tenho certeza que os alunos de direita não vão ficar calados. Eles vão começar a se manifestar contra vocês, como já estão fazendo, pelo que eu já estou sabendo. Então, a dica que eu dou é, crie outras formas de você trazer rendimentos para a sua casa, para que você não fique dependendo apenas das escolas. Por quê? Porque as escolas particulares, infelizmente, elas têm um pensamento muito mercadológico. Aí, meu bem, melhorou agora. Elas não querem perder o aluno, porque se elas perdem o aluno, elas perdem o dinheiro e perdem a mensalidade. Não se engane quem acha que a função da escola particular é se preocupar com a formação de vocês. Não. Isso é secundário. A primeira preocupação é os rendimentos financeiros. Então, se uma escola tiver que demitir um professor que paga um salário, sei lá, de 1.000 e pouco, 1.200, 1.300, para a manutenção de 5 alunos, 6 alunos que odeiam aquele professor, a escola vai fazer isso. A escola vai sacrificar você, professor, porque você custa somente R$ 1.500, né? Enquanto que aqueles outros 5, 6 alunos trazem um rendimento 5, 6 vezes maior do que você. Então, a dica que eu dou é, e eu já entendi isso desde cedo, porque assim, fui cancelado, mas não foi a primeira vez. 3 anos atrás, quando eu fiz uma publicação também no meu Facebook, no meu perfil pessoal lá no Facebook a respeito do Dia das Mulheres, as mesmas, não vou dizer que foram as mesmas, foram meninas, também feministas, da mesma instituição, do Instituto Dom Fernando Gomes, foram no meu perfil pessoal no Facebook e começaram a fazer comentários Ctrl+C, Ctrl+V, no mesmo comportamento de manada. Elas se organizaram, denunciaram a minha publicação, o Facebook retirou a minha publicação do ar. Quando você tem uma publicação suspensa no Facebook, só para quem não sabe, o Facebook pergunta a você, ô Leonardo, foi mais ou menos isso que eles perguntaram, Leonardo, você quer aceitar que sua publicação seja excluída da sua rede social ou você quer argumentar? Aí tinha lá um espaço para eu digitar um texto. Nossa, eu estralei os dedos, escrevi assim, quilométrico, uma tese de doutorado, modéstia à parte, explicando por que o meu posicionamento estava correto. Beleza. Algumas horas depois, o Facebook envia um e-mail para mim dizendo mais ou menos o seguinte, Léo, professor Leonardo, avaliamos a sua publicação e ela não fere as diretrizes da plataforma, ela está reestabelecida. O próprio Facebook reconheceu que minha publicação não ofendia ninguém e devolveu a minha publicação, está lá até hoje. E todo dia Internacional da Mulher eu faço questão de repostar novamente para que essas mesmas meninas, que algumas ainda estão por lá, vejam que elas não vão vencer, que a censura não vai vencer, porque a verdade, por mais difícil que ela seja, por mais dura que ela seja, ela irá prevalecer. Pois não, Isabel? Está de volta. Voltei, pessoal. Não sei se você ouviu o que eu falei, né? Não, sim. Não é isso, né? É não baixar a cabeça, não retroagir, não recuar. Eu acho que depois que uma coisa já foi postada, não apaga, já foi. Já tá na rede, já foi. É explicar seu ponto de vista e, bom, aguentar e esperar as consequências. Se você pretende depender e viver unicamente, né, no caso do professor, de escolas, então você deve estar preparado para, de fato, ocultar algumas coisas, se omitir em determinados assuntos nas suas redes sociais, porque vai acontecer esse boicote, vai acontecer e vai chegar uma hora, né? Principalmente se você for muito incisivo nas suas opiniões. Mas se você está aberto, né, a se permitir
trabalhar de uma forma nova, né? Investir nas redes sociais, de repente lançar um curso, alguma coisa assim. Porque eu acho que não tem nada melhor, o Leonardo fala muito sobre isso, né? Do que você ter alunos que estão ali porque eles querem aprender com você. Não porque eles estão obrigados a estar ali. Então, você vender um curso, poxa, as pessoas comprarem, as pessoas pagarem para ouvir e aprender com você, isso não tem preço, né? Isso é muito satisfatório. O Leonardo fala muito sobre isso, sobre como ele fica feliz com o retorno que ele teve com os mais de 50 alunos do curso dele. Então, com um grupo de estudos, né, na Universidade Federal de Sergipe, né, meu bem? Se você for professor, eu acho que o futuro é esse, né? Eu pretendo começar o curso de letras assim que acabar essa pandemia. E também não pretendo dar aula em sala de aula. Vai ser assim também, via internet, via redes sociais. Eu entendo que esse é o melhor método de se trabalhar com o ensino. Pois é, não, sem sombra de dúvidas, né? Inclusive algumas pessoas chegaram e falaram, mas professor, o que é que você vai fazer agora, tal, não sei o que, você não está mais em sala de aula. Gente, vamos lá, deixa claro o seguinte, tá? Não existe um diploma de professor, não. Você não ganha um diploma para ser professor. Você ganha um diploma. Eu sou formado, minha primeira graduação é em letras em inglês. Mas isso não quer dizer que eu sou um professor. Tanto é que tem pessoas que se formam letras em inglês, letras português, letras francês e vão atuar em outras áreas. Eu não preciso do diploma para ser um professor, não. Eu até comentei isso com a Isabel várias vezes e assim, de certa forma, com uma certa emoção e com o coração pujante, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe muito bem disso. No ano passado, eu criei um grupo de estudos na Universidade Federal de Sergipe, onde, voluntariamente, lembrando, ocupava uma sala vazia da Universidade Federal de Sergipe, né? Convidava as pessoas através das minhas redes sociais para assistir uma live uma aula livre sobre o liberalismo, e apareciam 20, 30, 40, 50 pessoas. Alunos universitários da própria instituição que apareciam voluntariamente numa sexta-feira à tarde para me ouvir falar sobre um assunto. Confesso a vocês, ali foi o primeiro e único momento que eu me senti professor de fato. Porque existiam pessoas que estavam na minha frente, no caso, eu sentado na posição de professor, e estavam ali voluntariamente para ouvir o que eu tenho para falar. Inclusive, esse é um outro motivo também, Isabel, de que muitos professores têm inveja desses professores que ocupam esses espaços na internet. Porque os alunos que estão assistindo a aula de alguns professores só estão ali porque são obrigados, como você bem falou, né? São alunos que se for... E eu falo isso, já falei sobre isso em sala de aula. Eu falei, olha, eu tenho aqui... Falei isso no IDFG, inclusive. Quem for ver essa live depois, quem estiver vendo, pode confirmar aqui. Várias vezes eu falei isso em sala de aula. Eu falei, olha, muitos de vocês só estão aqui porque são obrigados. Muitos de vocês não gostam de mim. Muitos de vocês me odeiam. Muitos de vocês não suportam minha cara. Eu tenho certeza que se vocês fossem livres para sair da minha sala e ir para qualquer outro lugar, talvez eu não ficaria com 10% dos alunos aqui. Agora, eu tenho certeza que esses 10% dos alunos que ficariam aqui seriam os alunos que eu iria dar o meu sangue, como eu dei em todos esses anos a qual eu estive no IDFG, quem foi meu aluno, quem passou por mim, quem teve a oportunidade de ouvir uma das minhas exegeses a respeito da literatura inglesa, ou até mesmo sobre o ensino da língua inglesa, pode confirmar acerca disso, que eu fazia o que eu fazia na sala de aula de IDFG, recebendo um salário muito baixo, que eu não vou falar aqui, por amor, por prazer, por gostar do ofício professoral. E esse cancelamento pode ter tirado algumas coisas de mim, mas não me tirou o prazer de ensinar, não me tirou o prazer de ensinar um pouco do que eu sei a todas as pessoas que estão dispostas a aprender. Né, Isabel? Isabel que acompanhou aí, sabe que eu fiquei meio tristinho aí por conta do cancelamento, né? Ela que segurou minha barra aí nos dias pós a minha demissão. Sem ela, certamente eu não teria superado essa dificuldade que foi, de certa forma, a ser demitido do emprego por conta de 5, 6 jovens adolescentes que se organizaram de maneira ativa para poder me denunciar, jovens que não me conhecem, mas enfim, né? Mas, meu bem, minha pergunta agora é para você, e aí acho que a gente pode caminhar para o encerramento aqui da nossa live e responder talvez algumas perguntas, até porque pelas minhas contas, Isabel, a gente só tem menos de 10 minutos, porque a live começou 7 horas, temos um pouco menos de 10 minutos. Pessoal, quem tiver uma pergunta para fazer, eu não sei, meu bem, se teve alguma pergunta aqui, confesso a você que eu me perdi aqui. Olha lá, Lucas falou, Léo nunca fugiu, foi na minha escola que ele nem dava aula para debater com o professor. Pois é, Lucas, né? Eu nunca recusei um debate. Ao contrário, aí eu vou ter que falar o nome dele, ao contrário de Carlito, que várias foram as vezes que eu convidei ele pessoalmente para um debate, e ele sempre recusou. Sabe qual é o argumento que ele me deu? Quem quiser, eu comprovo isso, eu tenho isso salvo aqui no meu celular.
Ele me disse que não iria debater história com uma pessoa que não é formada em história. Beleza, eu não sou historiador, eu sou na área de letras. Agora, esse mesmo professor que usou o argumento do diploma, o professor Carlito, que alguns talvez devam conhecer, que é até famoso nas redes sociais, tá? Mais uma vez, não concordo com nada do que ele diga, mas reconheço o trabalho dele. Ele não teve problema nenhum em ir para São Paulo para debater com o Kim Kataguiri e o Fernando Holliday. Aí eu pergunto a vocês, o Kim Kataguiri é formado em quê? O Kim Kataguiri está concluindo a faculdade de Direito agora. O Fernando Holliday também não concluiu ainda a sua faculdade de História. Então vejam que a desculpa que o professor Carlito usou, e usou mais de uma vez para não debater comigo sobre assuntos de História, não vale. Vale para mim, mas não vale para Fernando Holliday, não vale para Kim Kataguiri, né? Pois é, Lucas, eu sou super simpático e super a favor de todo e qualquer debate que as pessoas me convidarem. Inclusive, se o professor Carlito estiver vendo isso aqui e vai ver depois, fique à vontade, se você tiver afim, tiver coragem, a gente pode muito bem debater sobre qualquer assunto. Já aviso que eu não tenho diploma de História, né? Você vai usar esse argumento aí novamente. Leonardo, Acho que não tem mais, né? Oi, fale. Sobre o problema, né, da live, que é essa questão do cancelamento. Quando isso acontece com você, eu vi muita gente também falando assim, que pensa igual, mas não tem coragem de falar disso, desse ataque de muitas pessoas. Eu acho que é o seguinte, se você ainda não tem convicção das suas crenças, das suas opiniões, se você sente que ainda não estudou o suficiente sobre aquele determinado assunto, não manifeste, não ainda. Dê uma convicção ali, para você ficar convicto com aquilo, para você ter certeza daquilo que você está falando e se sentir confiante diante de qualquer questionamento, diante de qualquer pensamento que possa vir a ter. Porque provavelmente, quando você fala nesses assuntos, né, no meu caso de aborto, de feminismo, no caso do Leonardo, quando ele fala do comunismo, sempre vai ter gente aparecendo aí de frente. Nisso, e eu acho que é importante falar sobre isso, né? Quando a gente aparece aqui falando as opiniões de nossas crenças, é porque né, aí ao longo dos últimos pelo menos 5, 6 anos, a gente veio estudando sobre esses assuntos. Eu vim estudando sobre feminismo, sobre a questão do aborto, Leonardo veio estudando sobre essa questão do comunismo, do liberalismo. Então, quando ele se posiciona a determinadas ideologias, determinados posicionamentos, é porque ele estudou para aquilo. Se você sente que ainda não estudou o suficiente, é melhor que você não se posicione. Vai acontecer esse ataque e você precisa estar pronto, estar com o espírito fortalecido para não se deixar abater com a zombaria, com as ofensas que vão chegar. Porque, assim, é difícil, realmente é difícil. De repente você vê uma pessoa chegando, né, que você não conhece, julgando a sua vida, dizendo que você, enfim, proferindo um monte de ofensas, de ataques pessoais, né? Uma pessoa dizer que você é um profado, uma pessoa dizer que você é um péssimo homem, uma péssima mulher, uma pessoa que você nem conhece. Então você tem que estar com o espírito fortalecido. Você pretende futuramente, né, expressar suas opiniões nas redes sociais, então fortaleça o seu espírito, estude e também, né, principalmente, reze muito. É importante uma vida de oração, né, estabelecida, porque as coisas só dão certo, a sua ação, o seu apostolado nas redes sociais só dão certo. Estuda e reza. Estuda e reza. Acho que é esse o segredo aí, para quem pretende se manifestar nas redes sociais. Sem sombra de dúvida. Inclusive, quem quiser, de fato, né, o que minha esposa falou, eu concordo 100%, assine e subscreva. Eu só diria o seguinte, né, que hoje em dia, eu falei sobre isso também várias vezes, quem foi meu aluno ouviu eu falar isso inúmeras vezes. Eu falei, olha, vocês jovens que estão me assistindo, que estão nos assistindo, melhor dizendo, vocês não entendem o quão privilegiados vocês são em ter na palma da mão de vocês o conhecimento do mundo. Muitos de vocês ainda não, essa ficha não caiu, de que você tem na palma de sua mão o conhecimento do mundo todo em milésimos de segundos. E vocês, alguns, infelizmente, jovens, não entendem isso, ou melhor dizendo, não aproveitam essa oportunidade. Então, assim, você quer começar por uma vida intelectual, tem inúmeros vídeos no YouTube. Inclusive, minha esposa já deu uma aula sobre um livro do padre Seth Langes, a respeito da vida intelectual, de mais de 2 horas sobre o assunto. Então, quer dizer, você dedica 2 horas do seu tempo, e os jovens, mais uma vez, eu falei também sobre isso inúmeras vezes, quem foi meu aluno sabe disso. Se algum aluno meu do IDFG, ou melhor dizendo, ex-aluno, estiver por aqui presente, pode confirmar o que eu falei sobre isso várias vezes, é que vocês jovens têm muito tempo livre. Aproveitem o tempo livre para
exercitar as suas vocações, exercitar o seu talento. Não perca tempo em banalidades. Não perca tempo, aproveite justamente digamos assim, a energia peremptória da juventude para que você justamente se dedique a descobrir a sua vocação. Quem foi meu aluno também, lá no IDFG, estou só relembrando aqui alguns momentos marcantes que eu tive lá naquela instituição, né? Eu apresentei aos meus alunos a tal da teoria da múltipla inteligência, do Howard Gardner, que a escola ignora, que a escola não dá atenção a ela, e alguns alunos, assim, saíam da aula, quando eu saía da aula, Isabel, me agradeciam, falavam, nossa, professor, eu sempre achei a vida toda que eu era burro, mas o senhor mostrou através dessa teoria de inteligência, das inteligências múltiplas do Howard Gardner, não é que eu sou burro, é que o sistema educacional não serve para mim, né, que as pessoas têm inteligências múltiplas, inteligências diferentes, né? Então, o próprio sistema educacional do IDFG, do Dom Luciano, do Amadeus, todas as escolas não estão nem aí para a vocação do aluno. Todas as escolas, especialmente as particulares, estão preocupadas com isso aqui. Tanto é que elas não pensaram duas vezes em demitir um professor que se posicionou de maneira assertiva a respeito de um assunto polêmico, porque ouviu 5, 6 alunos que foram denunciar, sendo que eu sei também, e quem for aluno aqui do IDFG também, quem foi meu aluno sabe do que eu estou falando, tiveram vários pais e alunos que foram também no inbox da escola me defender publicamente. Quer dizer, me defender publicamente, vírgula, né? Foram no inbox da escola em minha defesa. Agora, infelizmente, pelo que me parece, não posso afirmar isso aqui, esses comentários positivos ao meu favor não chegou até a equipe diretiva, que simplesmente tomou uma decisão de me demitir. Ela podia fazer muito bem isso, afinal de contas, é uma instituição privada. Quem sou eu para querer comandar ou querer dizer o que uma escola de rede privada pode fazer? Estou só relatando os fatos aqui a vocês que não conhecem, porque essa era a ideia da live, né, Isabel? Falar sobre essa questão do cancelamento e comentar também um pouco dos nossos bastidores, né? Bom, Muriel, boa noite, meu caro. Muriel comentou aqui, foi meu ex-aluno. Quem falou o tempo? Como eu voltei, eu não sei como é que tá aí. Então, eu não sei. Eu acho que já está terminando, meu bem. Acho que é bom a gente já concluir para não correr o risco de encerrar a live na cara do pessoal que está nos assistindo aqui, né? Olha lá, Muriel comentou, né? Não entendi o porquê eles não expulsaram os outros que são os doutrinadores. Pois é, Muriel, né? Não vou aqui também citar o nome desses professores, também não cabe a mim, mas, Muriel, tenha certeza do seguinte, que esses professores que celebraram, que comemoraram a minha demissão, e eu digo isso com convicção, teve professores que celebraram a minha demissão, eles mesmos podem sofrer do mesmo veneno, Muriel. É só isso que eu digo. Porque essa cultura do cancelamento ela não vai se encerrar, Muriel. A cultura do cancelamento vai continuar. E outros professores, e outros artistas, e outras personalidades públicas serão canceladas enquanto esse pensamento mesquinho, autoritário, fascista de não querer ouvir as outras pessoas permanecer em nossa sociedade, especialmente no ambiente das redes sociais. Tá, Muriel? Não foram poucos os alunos de direita, por assim dizer, ou que não era de direita nem de esquerda, que chegavam para mim e falavam, professor, o senhor foi demitido, mas, cara, tem tanto professor que passa metade da aula, né, falando de Bolsonaro, falando de não sei o que, e não acontece nada com ele. Aí vai o senhor na rede privada, na rede do senhor, falar e o senhor é demitido por conta disso. Então, assim, gente, aconteceu. Agora, Muriel, o que eu digo é, como você acabou de falar, né, isso pode acontecer com outras pessoas e certamente vai acontecer enquanto os próprios professores, seja de direita ou de esquerda, não se posicionarem contra essa ideia e falarem para os jovens que eles não podem cancelar as pessoas só porque elas pensam diferente. Temos que parar com esse pensamento de que os jovens podem simplesmente silenciar as mentes discordantes. Como eu falei, lá durante aqui o meio da live, quem chegou depois, eu sendo coordenador de uma escola e um professor tendo uma atitude como aqui eu tive, ou como aqui outros colegas meus de direita, conservador, liberal teve, eu como coordenador da escola chamaria o professor, iria promover uma aula livre para que ele explicasse o seu ponto para todos os alunos, especialmente aqueles alunos que denunciaram ele. Eu ia fazer questão. Fulaninho, ciclaninho e beltraninho denunciou o senhor, professor. Tudo bem, bote eles na primeira fila para ouvir o que eu tenho a falar sobre aquele assunto. Essa, ao meu ver, deveria ser a postura da coordenação assertiva e que não se prostra diante de jovens mimados e de adolescentes. Porque isso não, de forma alguma, isso não vai parar, isso vai continuar a acontecer. Né, Isabel? Não sei se você concorda comigo. Não, com certeza. Eu acho que quem é professor, e como eu disse, né, tá querendo permanecer nas escolas, tem que estar ligado nesse movimento. Tem que estar... Meu bem, temos só 20 segundos, viu? 20, 19... Pessoal, é isso, tá? Agradecemos a atenção de todos vocês, tá? Faltam 15 segundos. Desejamos uma boa noite, que Deus abençoe a todos, né? Então,
E se vocês tiverem alguma pergunta a mais para fazer, podem falar no privado. Mandem no privado. Tchau, 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 pessoal.